E aí, meninas, bem-vindas a mais um quadro. Hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. Na verdade, vai ser bem breve, porque é um pouquinho longo. E então, vamos lá. Tudo começou no dia 22 de outubro de 2021. E eu falei devagar porque eu tava tentando lembrar. Era mais ou menos 10 horas da manhã, eu lembro que eu tava deitada. E aí eu tava sentindo muita vontade de fazer xixi. Foi uma vontade de fazer xixi, porém assim que eu levantei, minha bolsa estourou. E, gente, não é como nos filmes, sabe? Tipo assim, a bolsa estoura quando você sai, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo nada. Então, minha bolsa só estourou. Aí, meu cabelo tava sujo, minha mala, assim, maternidade, ela tava semi-pronta. Faltava colocar algumas coisas. A saída da maternidade do Zay ainda tava secando e tal. Então, eu lembro que eu avisei minha mãe e a outra avó do Zay. E aí, calma aí. E aí, assim que eu avisei elas ficaram em desespero. Mas eu ainda estava com o meu cabelo sujo. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi tomar banho. Fui lá, tomei banho, lavei meu cabelo. Eu não lembro se eu sequei meu cabelo ou não, mas eu acho que não. E ainda pentei meu cabelo, aí me troquei. Fiquei usando uma toalha, assim, no meio das pernas, porque não parava de sair o líquido. Tipo, ele não sai de uma vez só e para. Ele ficou descendo por muito tempo ainda. Então, eu fiquei com uma toalha. Fui terminar de fechar minha mala na maternidade. Fui terminar de fechar do Zion também, porque ele tinha ganhado algumas roupinhas uns dias antes. E aí, eu decidi pegar elas também pra levar. Então, elas estavam no segundo varal, peguei e coloquei tudo na mala, fechei a mala, comecei a ir pro hospital. E aí, só passei pra pegar minha mãe e no fim a gente foi. E E aí, gente, o que aconteceu? A gente foi pro hospital, chegou lá, fui abrir a ficha ainda e tudo mais. Eu não tava sentindo dor nenhuma mesmo. E, inclusive, na hora que a bolsa estourou, eu só senti uma pressão na minha barriga, mais nada. Inclusive, o Zay nasceu antes da hora, pra quem não sabe, minha gravidez foi de risco. Então, eu usei um pessário que ele fica tampando o colo do útero. E ele fecha o útero, né, na verdade. E assim que eu tirei ele, 3 dias depois o Zay nasceu. Eu usei ele exatamente pro Zay não nascer antes, porque quando o Zay tava de 5 meses, eu entrei em trabalho de parto e no fim a gente conseguiu parar por conta do pessário. E aí, gente, assim que eu cheguei no hospital, abri a ficha, fiquei no quarto, inclusive, o Zay nasceu no São Luís, foi maravilhoso. E aí, nesse dia, eles me internaram por conta que a bolsa tinha estourado. Eu ainda não tava com nada dilatado. Acho que tava só 2 dedos, mas eles nem levam em consideração esses 2 dedos. Mas eles me deixaram internada porque, como a bolsa tinha estourado, tinha um risco muito grande de pegar infecção. Então, fiquei internada já. Porém, fiquei no quarto. E aí, passou essa noite, o Zay não nasceu. Chegou no outro dia, era por volta das 2 horas da tarde. Eu comecei a sentir um pouco de contração, porém, nada muito forte. Quando deu umas 4 horas da tarde, eu comecei a sentir umas contrações um pouco mais fortes. E assim, mas ainda suportáveis. E uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo na hora das contrações, gente. Controlar a respiração. Parece uma coisa muito besta, mas pra mim fez toda a diferença. Gente, controlar a sua respiração. Tipo assim, você tem que sentir o seu corpo. Então, tipo assim, na hora que as contrações vinham, assim, eu sempre controlava a minha respiração. Eu fiquei só com aquele aventalzinho do hospital mesmo. E eu sentei no sol, bem de frente pro sol, na janelinha que tinha lá. E eu só ficava controlando a minha respiração. Foi a coisa que mais me ajudou de tudo mesmo nas contrações, gente. Faz muita diferença. Outra coisa, eu percebi que toda vez que eu pegava meu celular, parecia que não tinha nada a ver. Mas toda vez que eu pegava, eu sentia muita contração. Então, eu deixei completamente meu celular de lado. Porque, gente, juro pra vocês, eu pegava ele, eu começava a sentir muita contração. Não sei se tem alguma coisa a ver ou não. Só sei que eu não abusei, não fiquei com o celular, porque toda vez que eu usava ele, eu realmente sentia muita contração. E quando deu 4 horas da tarde, e aí, quando deu 4 horas da tarde, eu desci pra sala de parto, porque foi quando eu comecei com as contrações um pouco mais fortes, porém ainda tava suportável. E eu lembro que antes de descer, assim que eu internei, que eu cheguei no quarto, eles fazem meio que um plano de parto com você, eles perguntam o que você quer, o que você espera e tudo mais, eles falaram pra mim os riscos, os pós e contras do parto normal e do cesárea, e falaram, qual você vai querer? Porque lá eles deram a opção de escolher. Eu falei, olha, eu quero parto normal. E cesárea só se for de último caso mesmo, se realmente for necessário, se não tiver outra opção mesmo. Então, a princípio, a gente foi indo com o parto normal, porém eu ia tomar uma anestesia pra não precisar sentir dor na hora de expulsar o Zion. Então, gente, voltando. Deu 4 horas da tarde, desci pra sala de parto e fiquei lá isso era 4 horas da tarde, desci pra lá, era umas 4h12. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá na sala de parto, eu pedi comida, porque eu tava sentindo muita fome. Como o parto ia ser normal, tava tudo planejado pra ser normal, eu acabei pedindo comida também pra ter força, sabe? Então, eu desci lá pra baixo, comi, fiquei na banheira lá por um bom tempo. E aí, quando as contrações começaram a vir um pouquinho mais fortes, teve uma hora que eu saí da banheira e eu deitei lá na maca, a mulher falou assim, vamos ver quanto tá de dilatação. Porém, ainda tava suportável, eu tava com 7 de dilatação. Ela falou assim, olha, com 7 já dá pra você tomar anestesia pra só expulsar o bebê. Eu falei, então, pra mim, tudo bem. Ela saiu da sala e quando ela voltou, eu continuei deitada lá na maca, comendo, tava almoçando ainda. E aí, entrou um médico que ia fazer o meu parto. E aí, ele fez o toque de novo, que pra mim é a pior parte do... E aí foi tudo muito rápido, porque eu cheguei lá na sala de parto, assim, foi muito rápido, era umas 4 e pouquinho. Cheguei na sala de parto, fiquei lá dentro da banheira, almocei. Gente, o meu parto foi rápido, eu não senti muita dor e ele foi normal. Mas eu não senti dor durante os momentos que eu tava tendo as contrações. Não foi umas contrações que eu achei que eu ia morrer, que, sabe, realmente foi bem suportável. Porém, quando... Gente, vou falar uma pausa dramática. Vou falar, meu maior medo de parto, colocar acesso na mão. E eu tive que colocar. Foi a única coisa, o único momento que eu chorei foi na hora de colocar acesso na mão, porque eu fiquei desesperada. Aí, voltando. O médico que ia fazer meu parto chegou lá, foi colocar anestesia nas minhas costas, que era só pra poder expulsar o bebê e eu nunca sentindo dor. Porém, antes ele fez o toque e pasmem, eu já estava com... E aí, quando ele foi fazer esse segundo toque, gente, a moça tinha acabado de fazer. Ela tinha acabado de fazer mesmo. Ela só saiu da sala, ele entrou, ele foi fazer o toque de novo e eu já estava com 10 de dilatação. Aí eles só aplicaram anestesia, eu deitei lá na maca. E, gente, foi um parto super, super, super descontraído. Gente, foi muito engraçado, foi muito legal. Eu ficava fazendo força. E eu não ficava fazendo força o tempo todo, inclusive. Era só, a contração vinha quando ela vinha mesmo, e aí dava aquele... Aí eu fazia força. E, na verdade, nessa hora eu tava com anestesia, então eu não sentia dor quando eu fazia força. E aí eu lembro que teve uma hora que o Zion quase saiu e voltou pra dentro. Aí o médico foi lá e apoiou na minha barriga, assim, por cima, pra não voltar. E isso já era... O Zion nasceu exatamente... E aí, gente, o Zion nasceu exatamente às 5h05 da tarde. Eu tinha descido pra sala de parto 4h pouco da tarde, ele nasceu às 5h05. Então, gente, esse rolê todo, de eu ficar na banheira, de eu comer e tudo mais, foi nesse período de tempo, assim, de menos de 1 hora. E aí, o parto em si, tipo, da hora que eu tomei anestesia e deitei na maca, foi, tipo assim, uns 20 minutinhos. Pra menos ainda. O Zion foi expulso em, tipo, 5 minutos. Foi muito, muito rápido. Porém, o Zion nasceu com o cordão umbilical preso no pescoço. E aí, um momento de desespero, assim que ele tava saindo, eles colocaram um espelhinho, assim, embaixo pra mim ver. E falaram assim, nossa, olha, ele tem um cabelo bem clarinho. E, na hora eu olhei e falei assim, eu acho que deve ser só luz ou sujeira, né, que tá dando a entender que é claro. Aí...
Depois que eles mostraram a cabecinha do Zion saindo, veio mais uma contração, e aí a cabeça dele saiu completa. Porém, gente, o Zion não chorou quando ele nasceu, ele tava com o cordão todo embolado. E na hora eu fiquei um pouco desesperada, a gente não teve aqueles minutinhos pra esperar o cordão umbilical parar de pulsar, pra poder cortar, nem nada disso, porque precisou cortar rápido, porque a cabeça dele já tava roxa, gente, tava roxa, roxa, roxa e inchada. Tipo assim, o pescoço dele tava fininho e tudo mais. E aí eles tiraram o Zion não chorou, porém eles, assim que eles tiraram, eles colocaram no meu colo. E a gente teve aquele momento de ouro, né, o Zion ficou no meu colo todo o tempo, durante o primeiro momento ali. E aí o Zion realmente não chorou, ele foi chorar, tipo assim, quase uns 5 minutos depois. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu. No começo eu fiquei desesperada. E aí, gente, uma coisa. Quando a criança nasce lá, eles já colocam pulseirinha, todas as coisas pra gente não perder a criança. Porém, eles pesaram o Zion lá, ele nasceu com 2 quilos 530 ou 520. Ele nasceu com 2 quilos 520. E foi o parto normal mesmo, ele nasceu super saudável, super maravilhoso. Ele nasceu abaixo do peso, porque ele nasceu antes do parto. Eles queriam que ele tivesse 2.800 antes de sair do hospital. Então, a gente teve que recuperar o peso dele pra ele chegar nesse tanto até os dias de sair. E aí, depois que eles colocaram uma toquinha no Zion e tudo mais, deram uma limpadinha por cima, o Zion foi direto pro peito. Mamou, ele conseguiu pegar, ele conseguiu mamar. A gente ficou na sala de parto por mais pouco tempo, depois eu subi pro quarto, o Zion subiu comigo. Porém, eles levaram o Zion pra tomar banho, e aí eu fiquei só monitorando por uma câmera que tinha dentro do quarto. Eles, pra todo lugar que o bebê ia, a gente tinha uma câmera que eu podia ficar acompanhando enquanto eu tava no quarto, eu ficava assistindo pela televisão lá, pra todo lugar que eles levavam ele. E aí ele foi pro banho, depois voltou. As primeiras visitas que eu tive lá foram a minha mãe, a minha irmã e os avós paternos do Zion. E, gente, não aceitei visitas no começo, não deixava ninguém beijar o Zion. Ninguém postar foto do Zion, inclusive. Então, gente, pra mim, o meu parto foi maravilhoso, gente. Eu gostei muito, eu realmente gostei muito do meu parto. Foi um parto, saiu exatamente do jeito que eu queria, foi normal, foi fácil, foi rápido, foi descontraído. Eu me senti bem, a recuperação foi rápida. O Zion amamentou depois, que era mais um dos meus medos. O meu maior medo mesmo realmente era o acesso na minha mão. E realmente foi na minha mão. Mas tudo bem. E o que realmente mais me ajudou, gente, foi a minha respiração e também fazer exercícios de agachamento mesmo, sabe? Ficar de cócoras no chão. Isso ajudou muito pra hora do parto. Ajudou muito pra hora do parto. Mas a respiração é essencial, essencial, essencial. Foi isso, garotas. Bom, meninas, aí foi quando eu cheguei no hospital, no momento que eu fiquei esperando até o Zion nascer. Depois que ele nasceu, o Zion também teve icterícia, então ele precisou ficar tomando banho naquela luz azul. E foi quando o Zion mamou pela primeira vez. Aí foi quando a gente já tava no quarto. Aí foi na hora do banho dele, eu fiquei acompanhando pela câmera. Esse vídeo aí eu recebi na hora. E, gente, ele nasceu super pequenininho. Ele nasceu com 46 centímetros. E... esqueci. Fiquei eu admirando, a coisa mais linda que eu poderia ter parido. Muito pequenininho, gente, muito fofinho. Aí foi na hora da luz azul, gente, ele nasceu super loirinho.